o secretário de Relações Institucionais, o João Pereira, secretário de Relações Institucionais do Partido dos Trabalhadores, comentou a posição de Flávio Nogueira e a decisão de votar contra o aborto. Eu acompanhei pela imprensa o voto do deputado Flávio Nogueira, já vi algumas manifestações, por exemplo, da secretária estadual das mulheres, da secretária nacional das mulheres. Acredito eu que no próprio encontro, do Diretório Nacional irá também ser discutido este tema e vamos aguardar essa discussão para que de fato o partido tenha uma orientação, mas acredito eu que esse tema será discutido no encontro do Diretório Nacional. O partido orientou bancada, tem uma posição em relação ao tema? O PT historicamente discutiu esses temas. Na atualidade, eu não recebi nenhuma resolução tratando especificamente desse tema do voto, por exemplo, do deputado Flávio Nogueira, companheiro nosso de partido. Por isso que eu estou dizendo, na data, em dezembro, com certeza esse tema estará em pauta. Haverá mais discussões, sabe, em torno do assunto na capital federal, no partido, nas instâncias estaduais e nacionais. A discussão aconteceu, Joelson, depois de várias tentativas de obstrução da bancada governista na CCJ, que é a principal comissão, em seguida pode ir para o plenário. A tendência é que não vá, termina-se sendo também uma manobra diversionista do grupo bolsonarista, do grupo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque traz de volta a pauta de costumes uma semana em que estava se discutindo golpe de Estado, o suposto plano de tentativas de assassinato de altas autoridades aqui em Brasília. Então muda-se um pouco a discussão para uma área que termina favorecendo muito mais a oposição do que o governo. Agora, é importante a gente lembrar que o deputado Flávio Nogueira, quando ele era do PDT, o PDT orientou contra a votação a respeito da reforma da Previdência. Ele votou a favor e depois teve ali, de fato, uma expulsão do PDT. Ele terminou deixando o partido. Então, já é algo do próprio estilo do deputado, de ter as suas convicções, de votar com as suas convicções, termina trazendo também consequências partidárias. Por quê? Porque na CCJ, o PT orientou para que se votasse contra. A gente teve outras bancadas, por exemplo, o União Brasil, ele liberou a bancada, mas quando há uma orientação realmente de cima para baixo e não há esse cumprimento, de fato, as instâncias partidárias, elas têm a possibilidade, nem sempre isso acontece, de fato, de fazer essa provocação de expulsão do parlamentar. É uma medida muito extrema, mas não é totalmente descartada dentro do PT. Assunto caro para a sociedade, para as mulheres, inclusive, né, Lívia? Com certeza, Joelson, porque nós não estamos discutindo a ampliação do direito do aborto, que é um outro assunto que demanda mais tempo para ser discutido. Nós estamos falando de um direito constitucional, que é exclusivo para 3 casos, para quando a criança ela tem anencefalia, quando a mãe ela é estuprada ou quando há um risco de vida para ambos os casos. Então, existe sim um direito àquela gestante que ela possa ter uma escolha, principalmente em um caso de violência, que não se encerra quando ela é estuprada, mas quando ela continua com a gestação que ela não tem condição psicológica, não tem condição física e não tem condição emocional de dar continuidade. Então, essa discussão ela é muito cara para todos nós enquanto sociedade. E colocando isso em pauta, principalmente em uma bancada que muitas vezes vai olhar por um cunho mais voltado ao olhar masculino, é válido, mas não é a única forma de se argumentar, principalmente quando não se trata de um direito à vida. Então, quando a gente coloca o peso da religião, o peso da saúde pública, tudo bem, existem sim todas essas arestas, mas que não é a única forma de argumentar, principalmente quando é um direito que é colocado na Constituição. A gente não está falando de adicionar um direito, é um direito e é fundamental para as mulheres do Brasil.